Os irmãos abrem suas Bíblias em carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas. Fica de Coríntios e antes de Efésios, por aí. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Isso mesmo, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Amém. Podemos ler? Vamos lá, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuidasse alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta que todos seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Não sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção. Meu olhar não tem unção, sem o teu amor por mim. Digas pra mim, Senhor, que não vais me abandonar. Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Senhor, se sair de mim, perco a batalha. Como posso caminhar pela fornalha? Desse jeito o fogo vai me consumir. Senhor, sem a tua presença no meu coração, fico vulnerável sem razão. Como posso eu viver sem ti, Senhor? Me diga, Senhor. Não sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção. Meu cantar não tem unção, sem o teu amor por mim. Digas pra mim, Senhor, que não vais me abandonar. Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Senhor, se sair de mim, perco a batalha. Como posso caminhar pela fornalha? Desse jeito o fogo vai me consumir. Senhor, sem a tua presença no meu coração, fico frágil, vulnerável, sem razão. Como posso eu viver sem ti, Senhor? Me diga, Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas eram um povo selvagem, chamado também de os celtas. Eles foram se ajuntando ali na Ásia Menor e foi formando um povoado. E era um povo
que eram muito religiosos, aceitavam opiniões de outros povos, chegou a se juntar com a Grécia, né, que é o ramo da filosofia, da sabedoria, e ali esses Gálatas, também chamados de Gauleus, né, Galeus, foram crescendo, e ali foram formando uma cidade, e Paulo pregou ali aos Gálatas, e eles aceitaram a Cristo, aceitaram Jesus, e ali se formou uma igreja. Mas aquela igreja ia bem, irmão, porque quando a gente aceita Cristo, as coisas começam a ir bem. Mas só que ali havia judeus, cristãos judeus. Isso é um perigo muito grande, porque o crente, ele tem que ser cristão de Cristo e não cristão de outra coisa. E ali aqueles cristãos judeus começou a conversar com os Gálatas e dizer que eles deveriam viver pela lei. Eles queriam implantar outro evangelho. E ali aquela igreja de Gálatas começou a ficar atrapalhada. Eles começaram a viver pela carne. E o crente, quando ele vive pela carne e não pelo Espírito Santo, ele começa a ficar atrapalhado, tudo fica atrapalhado, irmão, porque a obra de Deus, ela tem que ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Pela carne não dá certo, a gente termina se decepcionando, se atrapalhando, porque a carne não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus, ela tem que ser discernida espiritual. E Paulo, irmão, ele chega ali naquela igreja de Gálatas, ele fica triste. Ele fica triste porque os irmãos daquela igreja, eles estavam vivendo pela carne. Veja aqui em Gálatas capítulo 3, Paulo diz: insensato Gálatas, quem vos vacinou para não obedecer a verdade? Quem vacinou isso? Irmão, é muito fácil sair da verdade e ir para a mentira. Se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, qualquer mentiroso vai chegar no seu ouvido e vai te tirar da presença de Deus. Mas nessa noite Deus manda te dizer: tem cuidado com aquilo que tu estás ouvindo. A voz que é perante os olhos, que Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Paulo pregou a Cristo para os Gálatas, Cristo crucificado, ressuscitado, o Salvador, e agora eles estavam indo por outros caminhos. E Paulo diz aqui no versículo 2: só queria saber de vocês, recebesse o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? A obra da lei, irmão, ela é falsa, porque ninguém pode cumprir a lei. Mas a pregação da fé, a palavra de Deus, você aceitando a Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus para te dar coragem, para te dar ousadia, para vencer o mal, a dificuldade. E Paulo estava irado com aquela igreja, porque eles estavam vivendo pela carne e não pelo Espírito. E Paulo começa a ensinar. Agora Paulo, ele tem que ensinar aquela igreja como é que se deve viver pelo Espírito, irmão, e não pela carne. Por quê? A obra da carne, a gente se atrapalha todinho. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 19, ele ensinando a igreja de Gálatas: porque a obra da carne só manifesta, o qual são prostituição, impureza e lascívia. Aí quando a gente vê, né, a obra da carne, poderia começar por uma coisa terrível, né? Um assassinato, um crime hediondo, qualquer coisa terrível. Mas não, a obra da carne, ela começa pelas delícias, prostituição, impureza, lascívia. Esses pecados, irmão, eles são os pecados sexuais, pecado moral. Tudo começa por aqui. Se a gente não tiver cuidado,
de um abismo, ele chama outro abismo. Aí as pessoas começam entrando por essas delícias, quando a fé, irmão, está caído num abismo. Hoje a gente vê muitas jovens caindo num abismo, por causa desses pecados, a prostituição, a impureza e a lascívia. A gente vê mães com 15 anos, com 12 anos, aí quando está com 25 anos, quer fazer faculdade, quer voltar atrás de um tempo perdido, porque não andou pelo Espírito, porque não vigiou. O tempo ele não volta atrás. A gente tem que se cuidar agora. Paulo estava ensinando aqui que não devemos viver pela hora da carne. E aquele povo estava vivendo dessa forma. A idolatria, a feitiçaria, a inimizade, peleja, dissensões, tudo isso, irmão, atrapalha a vida do crente. Mas eu não vou ler todas as obras da carne, porque são muitas. Mas eu queria falar também sobre o fruto do Espírito. Paulo ensinou: não ande pela carne. A gente viu algumas coisas aí que é terrível. Mas Paulo também ensinou: ande pelo Espírito. Aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Não precisa se amostrar, não precisa fazer muita coisa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Olha que diferença. Longanimidade, benignidade, bondade. Agora vamos lá para o texto que a gente leu. Gálatas 6. Irmão, se alguém chegar a pecar em alguma ofensa, vós que sois espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja tentado. Paulo agora está dizendo: olha, vocês são agora espirituais, vocês não estão vivendo mais pela carne. Ele usa o termo espiritual, no grego quer dizer pneumático. A palavra pneu vem do espírito, e não o espírito vem do pneu. A gente sabe que um pneu de moto, de carro, de ônibus, ele vazio, o carro, o ônibus, a moto não vai para lugar nenhum, né? Por isso que o espírito, ele é ar, ele enche o crente. Vós que sois espirituais, vós que sois cheio do Espírito Santo. Se alguém pecar, trate com mansidão, né? Porque às vezes alguém peca, bota para fora da igreja, expulsa ele, humilha ele, não fala mais com ele. E aí, cadê o espiritual? Aí é carnal, meu irmão. Por quê? Tratai com mansidão. Mansidão é obra da carne ou fruto do Espírito? Fruto do Espírito, irmão. Paulo agora está dizendo: você é espiritual, use agora o fruto do Espírito e não a obra da carne, porque a obra da carne vai atrapalhar a vida da igreja, a tua vida e a vida de todo mundo. Mas se nós andar em Espírito, irmão, é alegria, é paz, é felicidade, é gozo, é mansidão. A gente não precisa mais usar a obra da carne, não, irmão. A obra da carne é o mundo. A igreja vai usar a obra do Espírito, os frutos do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e cumprirei a lei de Cristo. Olha, levai as cargas um dos outros. É difícil, irmão. Buscar a irmã na igreja, a irmã nunca mais apareceu. Vamos lá, nós vamos dizer, vamos ver o que ela está passando.
amarás o próximo como a ti mesmo. Tenha Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei de Cristo, irmão. Não é a lei dos judeus, não. Que a lei do judeu é pesada. A lei do judeu é dente por dente, olho por olho. Se matar, vai morrer também. Mas a lei de Cristo, irmão, né? A lei de Cristo. Cristo tem lei, é? Tem. É amar o próximo. Isso é uma lei. Amar o próximo. E parece que está fora de moda, né? Quem ama o próximo é abestalhado, né? Só ama quem tiver o interesse em alguma coisa. Mas devemos amar o próximo para cumprir a lei de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Levar carga de um dos outros. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Isso ele vai colher. Quem corre, quem planta na carne, Paulo disse que semeará a corrupção. E quem semeia no Espírito, semeará a vida eterna. Quem colhe, quem planta na carne, vai para o inferno. Colherá corrupção, vai para o inferno. Fazer a obra na carne, vai para o inferno. Mas quem está fazendo a obra no Espírito tem a vida eterna. Não erreis, não erreis. Se você está fazendo a obra pelo Espírito Santo de Deus, tu estás selado para o dia do arrebatamento. De agir pela carne, vão agir pelo Espírito Santo de Deus. Não erreis, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Eita, glória a Deus! Deus é tão bom que deixa a gente semear o que quiser. Semeia o que você quiser. Agora, na hora de colher, não venha questionar, não. Você só vai colher aquilo que você plantou. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que os frutos do Espírito, ele está aí para nós plantar. O amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O pessoal do mundo, eles usam uma expressão que diz que quem planta vento colhe tempestade. Eles sabem um pouquinho, né? Eles sabem que ele colheu o mal, ele vai receber o mal pior ainda, né? Mas se você semear o amor, irmão, Jesus, ele passou pela terra, ele só semeou bem, ele só semeou o amor. Por isso que tem a lei de Jesus Cristo. A lei de Jesus Cristo é amor. Olha, semeia o amor. No final vai dar tudo certo, irmão. Às vezes alguém está achando, é muita besteira. Mas não, o amor é assim mesmo. Mas Paulo disse que o amor tudo suporta. O amor no final é quem vai vencer, é quem tem o fruto do Espírito Santo, vai herdar a vida eterna. Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queria ler o versículo aí, o Gálatas 5,15. 5,15 diz assim: se vós, porém, vos suporteis e devorais uns aos outros, vede que não vos consuma também os outros. Veja que aquela igreja, o povo era tão carnal que se mordia uns aos outros. Que bom que Paulo chegou ali com a palavra, com a instrução, com a orientação, para que haja mudança. A gente precisa mudar, irmão. A gente
gente não encara o outro. Não, dessa forma vai ficar de fora, vai ficar batendo na porta e a porta não vai se abrir. Quem és? Está vestido com veste estranho. Quem és? Não é um dos meus. Mas eu fiz tanta coisa, fez pela carne, irmão, não fez pelo Espírito. Mas é tempo da gente despertar e mudar, ser transformado pela a palavra de Deus, levar as cargas. Irmão, pecado ele pesa, irmão. Carga, tá dizendo, levar as cargas um dos outros. Quando alguém te ajuda, fica mais maneiro. Às vezes a gente está vivendo num clima atual de ansiedade, doença. A doença antigamente era terrível, mas a doença atual são doenças da alma, são doenças do espírito, são doenças psicológicas. O povo hoje em dia está parecendo doido, psicologicamente, ansiedade, pecado, irmão. Começa a ajudar os outros, começa a cumprir a lei de Jesus, começa a amar, que esse fardo vai saindo. Porque a medicina, ela não tem doença, ela não tem remédio para a alma. A medicina, a anatomia, o médico estuda o corpo, mas ele não estuda a alma. Aí fica tomando muito remédio, e cada remédio é taxa preta, taxa vermelha, remédio para doido mesmo. Para doido, para ficar doidão mesmo. Remédio para cavalo, dorme na onda. Mas uma coisa, meu irmão, prejudica a outra. Toma um remédio desse, o estômago não aguenta, paralisa o estômago, o nervo fica agitado, o médico bota para quebrar mesmo. Mas a palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, irmão, Deus ele sara as nossas enfermidades. Deus ele cura nossos pensamentos. Deus ele cura o nosso coração, a nossa alma. Deus ele cura, irmão. Mas a obra da carne deixa as pessoas fora de si. Mas o Espírito Santo, agora que Paulo diz, vós sois espirituais, agora vocês são mais mansos. Trate as pessoas que pegam como mansidão, olhando para você mesmo. Irmão, porque às vezes alguém pega, tá vendo? Eu sabia que ela não prestava, que ele não. Peraí, gente. A gente não está ileso de cair, não, viu? A gente tem que olhar para nós ver. Por isso que a gente tem que dizer, irmão, Deus é contigo, você falhou, vai para a disciplina, vai para a correção, mas não saia da presença de Deus, não. Deus vai te perdoar, irmão. Olhando por mim mesmo, irmão. Porque Davi era um grande guerreiro, um homem de Deus, mas ele adulterou. Moisés era um homem segundo o Messias, mas matou um homem. E Elias era um homem sujeito ao pecado, um homem igual a nós, né? Então, quando a gente for hoje, temos que olhar para nós mesmos, para não cairmos na mesma tentação. Já imaginou? Hoje eu corrijo alguém, humilho, piso na cabeça, boto para fora. Amanhã eu posso estar numa barraca de cana ali, irmão. Irmão, porque eu não sou super crente, não. Não existe super crente, não. Os escândalos que a gente vê no jornal é pastor pega no motel, pastor do irmão. Irmão, temos que olhar primeiro para nós, ter misericórdia, irmãozinho. Deus vai te abençoar, você, irmão, valeu, vai para o banco. Mas eu estou olhando primeiro para mim, irmão, porque quando a gente se soberbece, a soberba, eu sou pastor, eu vou pisar ele agora. Não presta não, aqui nem quero te ver. Que é isso, gente? Olha por vós mesmo. Paulo diz que vós agora é espirituais. Então, não é da carne. Quem age assim, está agindo pela carne, irmão. Pela carne.
se aproveita, né? Ah, eu sabia que um dia eu ia pisar na cabeça dele. Não é assim não. A lei de Jesus Cristo é amar o próximo sobre todas as coisas e a Deus sobre a si mesmo. E você que está afastada, você que está longe do caminho do Senhor, vivendo na obra da carne, nessa noite Deus quer te colocar a andar, a fazer o fruto do Espírito Santo, para que tenha vida eterna. Porque quem semeia da carne vai para o inferno, meu irmão. Mas quem semeia no Espírito tem a vida eterna. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém para Jesus? Então, meus amados, eu agradeço a oportunidade. Continue orando por mim, pela minha esposa. A gente está fazendo a obra de Deus. Às vezes alguém pode até pensar: o pastor agora está numa boa, só vem uma vez por mês. Irmão, é tanto livro, é tanto estudo, que às vezes a gente vai dormir 3 horas da manhã, 4 horas